Fala aí, pessoal, mais um dia estando aqui com vocês, é uma alegria muito grande a gente poder partilhar aqui, né, tá podendo fazer esse processo aí de toda semana, né, sempre nesse horário aí de 11h50 estar com vocês, é uma alegria muito grande, né? Começamos aí na segunda falando aí um pouquinho, foi covardia, né? Eu tô aqui esquecendo tudo já. E ontem foi da bosta. Bom, no primeiro dia eu aprendi a desligar aqui, galera, né? A live, que eu nem saber desligar, eu tô sabendo. Vixe, tá bravo. E ontem eu vi um pedacinho da live, aí eu disse, não, pô, eu tô falando rápido demais, então eu vou aprender a falar um pouquinho mais devagar, a gente ter uma compreensão aí pra gente ir desenvolvendo, beleza? Até porque se eu continuar falando rápido demais, vocês não vão conseguir entender o que eu estou dizendo, beleza? E aí eu queria pedir vocês que já estão entrando aí, pessoal, nos ajude compartilhando aí a live. Você perceber que alguém tem costumes bem parecidos com aquilo que a gente vai tratando, né? Isso é mais ou menos aí o esqueleto humano, beleza? Vamos lá então, pessoal. Vai convidando aí mais pessoas para poder participar com a gente. Esse horário aí às vezes parece ruim, né? Para alguns, mas enfim, vamos continuar fazendo aí um pouquinho nesse horário. Né? Tem gente aí que tem horário de almoço às 11, tem uns que é meio-dia, tem outros que é 1h, enfim, diversos horários, beleza? Bom, nós vamos falar um pouquinho aí, pessoal, sobre confissão sincera, né? Eu brinco aqui muito na comunidade sobre a gente falar um pouco da importância da confissão sincera, né? A gente percebe hoje uma grande dificuldade de nossa parte, de nós realmente ter uma confissão sincera, realmente falar a verdade das nossas ações, falar a verdade daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. Nós vamos percebendo que nós vamos mentindo para nós mesmos. E aí há essa grande dificuldade mesmo sobre nós realmente conseguir fazer uma confissão sincera diante das nossas ações, diante das nossas atitudes. E aí por isso que eu falei um pouco dessa covardia lá no início. Ontem falei um pouco sobre reclamação. Quando a gente olha, a gente vai vendo as nossas ações, vai olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Nós pensamos, opa, pera, tem alguma coisa que não condiz, tem alguma coisa que não está certa. E aí a gente começa a reclamar e tal. Mas beleza. Hoje eu queria falar bastante assim, né? Bem rápido, as lives é bem rápido, 15 minutos aí, já tá ótimo. Sobre essa questão da confissão sincera. Só que como que a gente vai conseguir fazer a nossa confissão sincera? Uma confissão sincera, ela parte do pressuposto onde eu conheço sobre boas ações e más ações, né? Para mim conseguir olhar e fazer uma confissão sincera da reta intenção das minhas ações para alguma atitude, para alguma coisa que eu faça. Então, quando eu olho para mim, eu preciso de fato ter essa valentia que a gente falou na primeira live de segunda-feira sobre não dá para ser covarde diante daquilo que nós fazemos, diante daquilo que nós pensamos, agimos. Então nós precisamos dessa confissão sincera. Só que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande sobre, Ederson, como eu consigo fazer uma confissão sincera? Às vezes eu percebo, hoje há uma dificuldade até em confessar, porque as pessoas não sabem, né? Será que eu realmente fiz isso? Será que eu tive mesmo a intenção de fazer isso? E aí a gente vai se confundindo, até para se confessar é um pouco bagunçado, é uma confissão que não está encaixada ali nessa confissão sincera. Então, eu queria dar algumas dicas, por exemplo, de como fazer essa confissão sincera.
Você pegar uma ação sua, por exemplo, vamos pegar aí, acabei caindo na castidade com a moça e tal. No fundo, não foi ensinoato que você, nossa, onde é que eu tava com a cabeça? Não, filho, você tava pensando aquilo já desde algum tempo. Então, quando você tem essa capacidade, essa coragem de fazer uma confissão sincera, você olha para aquela atitude, por exemplo, eu caí na castidade com meu namorado, com uma pessoa, com alguém, qualquer pessoa que seja, você primeiro precisa olhar, o que eu estava querendo antes? O que estava acontecendo antes? Aconteceu algum movimento antes. Eu sei que se eu ficar sozinho com meu namorado, com minha namorada, pode acontecer, eu estava planejando aquilo. Não, hoje eu estava afim de dar um beijo, de dar um garro, de fazer alguma coisa. Aí eu já penso, vamos sair junto, vamos ficar lá em casa, minha mãe, meu pai saiu, ou eu moro sozinho, alguma coisa, você já sabe que aquela ocasião pode acontecer. E aí você começa até a mentir para você, não, vai ser só um beijinho, vai ser só um abraço, vai ser só mesmo pra gente assistir um filme, não vai ter nada a mais, você começa a mentir para você. Você tem uma ilusão que, eu vou dar conta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Bom, isso é aquela questão de nós não sermos humildes quando pensamos ao nosso respeito. Que eu dizia ontem sobre a questão da teoria da bosta, a gente se acha muito bom, a gente acha que com a gente não vai acontecer, com a gente não vai dar tudo certo. A gente sempre pensa por esse lado, né? Não, é só pensar positivo, é só pensar positivo. Essa teoria não funciona muito não, beleza? É só pensar positivo. Não, é ter atitudes concretas sobre aquilo ali. E aí, como que a gente consegue... eu vou falar de uma experiência que a gente teve mesmo na comunidade. Quando a gente começou a ler literatura, a gente começou a ler as obras de Machado de Assis. Você pega ali Helena, A Mão e a Luva, Dom Casmurro, Quincas Borba, diversas coisas. Quando você pega aquelas obras de Machado de Assis, você olha para aqueles personagens, você olha ali para Dom Casmurro, Bentinho, você olha para Helena, quando você lê ali, quando você vai olhando aqueles personagens, a Casa Velha, quando você vai olhando para aqueles personagens, você percebe inveja, você vai percebendo algumas ações interiores daquelas pessoas, e aí você pode, poxa, pera, eu também faço isso. Eu tenho atitude. E aí, você vai descobrir que é uma essência muito grande do brasileiro ser invejoso. Eu lembro que uma das aulas do COF, do professor Olavo de Carvalho, ele fala assim, olha para isso aí, todo brasileiro é invejoso. Eu falei assim, poxa, olhando para aquilo, e ele falava muito de ler essas questões de literatura, e aí quando você olha para aquilo, você pega aquilo, você começa a ler as obras de Machado de Assis e você vai se identificando com aqueles personagens. Você vai olhando para aquilo ali, tanto para os personagens, quando você olha para alguns parentes seus, você tende a repetir muitas atitudes dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Você tende a fazer com que aquilo volte à tona. Então eu preciso ter essa confissão sincera. Só que hoje está com uma dificuldade muito grande das pessoas de olhar para aquelas ações e ver, tipo, realmente eu faço isso. As pessoas já não sabem. Não, eu nem percebi que eu faço isso. Você percebe direto quando você acompanha alguém, quando você escuta alguém. Não, eu nem percebo que eu faço isso, eu nem vejo que eu faço isso. Mas é justamente porque aquele povoado, principalmente hoje do brasileiro, nós somos povoados com coisas muito mesquinhas, com coisa muito baixa, e a gente vai tendendo a repetir. Então, as leituras, por exemplo, de Machado de Assis te ajudam a ver completamente personagens mesquinhos e diversas atitudes que nós, por muitas vezes, nós queremos controlar a vida do outro. Nós pensamos que quando nós damos uma dica para o outro, é um sentido mesmo de querer manipular o nosso amigo, querer manipular o nosso familiar.
A gente tem essa malícia e nós precisamos estar de olho ali. Quando eu olho para alguém fazendo alguma coisa, eu tenho um sentimento de inveja. Eu vou percebendo que esse sentimento de inveja vai tomando conta de mim. Então eu queria dar uma dica aí, por exemplo, a gente poderia pegar de pessoas mesquinhas, de pessoas invejosas, de pessoas manipuladoras, de muitas obras de Machado de Assis, por exemplo, que hoje já não se lê, hoje não é uma cultura, né? Principalmente no Brasil, que é a questão da leitura. Para que ler, para que estudar? Você pode continuar burro, não tem problema. Você só não pode reclamar disso. Beleza? É aquela questão que eu dizia ontem, de não reclamar da sua situação, mas de ter uma atitude diante daquilo. Uma atitude de fato, opa, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Então eu queria dar essa dica mesmo. Porque como que a gente vai vendo que nós temos essa atitude? Quando a gente passa a povoar o nosso imaginário. E aí, como que nós aprendemos muito das nossas atitudes? Hoje a gente aprende muita atitude. É na escola, na faculdade, no nosso grupo familiar, no nosso grupo de amigos. A gente pega essa estrutura. São esses grupos que vão nos ensinando as coisas. Ah, minha mãe me ensinou isso no meu grupo de amigos, isso que eu peguei na minha faculdade, na minha escola. Então, nós vamos sendo agrupados dessas pessoas. E hoje, se a gente tiver um olhar sincero, a gente percebe que há uma baixeza mesmo moral na nossa sociedade como um todo, seja na faculdade, seja na escola, seja familiar. Hoje você já pega aí uma mãe se gloriando das menininhas dançar aquele funk com shortinho, uma coisa completamente imoral, imodesta. Transcende até mesmo a questão cristã. Eu queria... Não é, porque eu sou católico, eu tenho que entrar num padrão. Não é isso que eu quero dizer. É muito pelo contrário, é imoral. Rebaixa aquela pessoa e ela acaba se tornando um objeto sexual de alguém. Quando você vê uma menina, você não reclama porque ela está usando em si um shortinho. Não é isso. Mas é algo tão imoral, é algo tão baixo, que aí você fala assim, mas essa pessoa, por exemplo, os homens passam na rua, fica assoviando e tal, nossa, é tão ruim. E a gente precisa desse movimento de confissão sincera. Por muitas vezes, quando eu uso um shortinho, eu quero ser cobiçada, eu quero ser olhada. Por muitas vezes, eu já atendi várias meninas, porque não recebeu afeto de pai, de mãe, e aí eu quero estar lá e quero receber aquele afeto. E quando eu estou de shortinho, as pessoas olham para mim, as pessoas falam que eu, nossa, que coxa linda, que bundão, e entre outras coisas que são falados. Só que isso rebaixa, isso diminui, porque você não é atraído meramente pela pessoa do ser, mas por uma coisa estética. E que é o problema, isso vai passar. E aí? As pessoas vão deixar de gostar de você, você vai deixar de conviver com essas pessoas simplesmente porque eu não faço parte daquele grupo. Simplesmente porque agora eu tô feia, eu já não presto mais para nada, não dá mais. Então a gente vai percebendo isso. Então eu queria dar essa possibilidade, por exemplo, nas obras de Machado de Assis, para a gente olhar, para a gente fazer uma confissão sincera. Primeiro eu preciso povoar o nosso imaginário de coisas boas e de coisas ruins. Por quê? Eu vou saber o que fazer diante daquilo. Eu vou saber olhar para aquilo e saber isso é ruim. E aí entra muito no que eu disse para vocês referente na primeira live. Quando eu disse, existe uma diferença enorme do que é opinião e do que é verdade. Opinião existe diversas, de fato, mas verdade só existe uma. E hoje as pessoas se identificam muito grande. Eu gosto de fulano, o que ele fala para mim é verdade. E não, às vezes, porque o que ele está dizendo é realmente verdade. Né? E aí, é engraçado, até no Padre Sertilantes, o livro da vida intelectual, que ele fala muito assim, independente de quem fale, se fale a verdade, acolha. Entende? Porque é verdade, independente de quem fale. Mas se é verdade, eu preciso acolher, porque aquilo é o Cristo. E eu preciso ter isso.
E aí eu me povoo dessas pessoas mesquinhas, como Machado de Assis, e olho para a vida dos santos, que são pessoas completamente virtuosas, pessoas de uma moral, de uma integridade, de pessoas que se comportaram de fato rasgando a sua vida, se doando para viver de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que é moral, que aquilo traz essa dignidade de filho de Deus que todos nós somos. Então eu passo a olhar para aquilo, eu crio o meu campo imaginário e aí eu consigo fazer uma confissão sincera. Se eu estou sendo ruim no meu trabalho, se eu sou uma pessoa fofoqueira, se eu sou uma pessoa vaidosa, se eu sou uma pessoa que fico falando mal dos outros, que eu faço fofoca, eu preciso isso. Que eu fico com aquela mesquinhez, sempre quando alguém é bom demais, eu costumo dizer, se você fez aquela frase esplendorosa daquela pessoa e colocou vírgula e mas, você já percebe essa mesquinhez dentro de você. Então nós precisamos, para começar a mudar, para começar a ser uma pessoa diferente, eu preciso olhar para aquilo, eu preciso fazer uma confissão sincera. Não é a confissão em si sacramental, não. Ela é necessária. Mas ela primeiro, por isso que antes de você fazer uma boa confissão, o que você tem que fazer? Exame de consciência. Porque você vai se confessar ali primeiro para você mesmo. Eu realmente fiz isso. Eu realmente fui malicioso. Eu realmente quis o mal daquela pessoa. E eu preciso. Diante de ver esses defeitos, qualidades, que eu vou procurar mudar. Porque eu lembro, muitas vezes, teve uma pessoa muito engraçada, que eu sou... uma amiga, e aí todo mundo falava assim, não, ela é chata demais, ela é chata e tal. E aí um certo dia a gente conversando no telefone, eu disse, cara, deixa eu te falar uma coisa, ninguém nunca te falou, mas eu vou ter que te falar isso. Você é chata demais, muito chata. Todo mundo, todos os seus amigos falam isso de você. Ela tomou um... É sério? Ela não sabia. Hoje a gente tem medo até mesmo de se pronunciar com os... Eu não estou falando para você sair falando dos outros, apontando... Não é isso. É mais, eu queria dizer para instalar ela numa realidade. Eu queria dizer ali para ela transformar, para ela ser diferente, sem medo do que ela ia pensar ao meu respeito. Ela sabia o que eu gostaria para ela, que são coisas boas. E aí quando eu disse para ela, assim, você é chata demais, ela desinstalou assim, poxa, ninguém nunca me disse isso. E ela não é nova, não. Tipo assim, ela tinha, se eu não me engano, mais de 30. E aí ela como que ninguém convivendo comigo nunca me disse isso? Sabe? E às vezes a gente prefere falar mal nas costas do que na frente. Então a gente vai percebendo essas coisas. Então quando eu faço uma confissão sincera, eu começo a mudar. Eu preciso olhar. A gente sempre tende a transferir. O meu patrão que é chato, ele que é exigente. O meu coordenador, fulano, minha mãe. A gente sempre quer transferir. Mas quando eu tomo posse do eu, aí eu tenho uma capacidade de ser diferente. E é aí que é o ponto. Não transfira essa responsabilidade. Não transfira esses problemas que você tem. Pega pra si e fala assim, não, eu realmente sou assim. Na verdade, é uma frase errada, né? Eu quero dizer o seguinte, não é eu faço assim. Eu estou assim. Porque eu estou preguiçoso, eu não sou preguiçoso, porque eu não sou preguiçoso o tempo inteiro. Eu estou preguiçoso, eu preciso entender isso que é diferente. Porque senão a gente vai colocando diversas coisas, a gente vai, fulano é isso, fulano é aquilo, um monte de conceitos. Isso não pode te definir. Eu estou assim. Quando eu estou, eu preciso virar a chave para não mais estar. E aí, esse é um ponto central. Então, olhar para isso, fazer essa confissão sincera, se eu sou chato, se eu sou arrogante, se eu fico falando mal dos outros, eu preciso de fazer essa confissão sincera. Então, esse é o primeiro passo. Povoar o seu imaginário de pessoas virtuosas e de pessoas não virtuosas, de pessoas mesquinhas. E aí,
eu passei aí a vida de vários personagens, porque quando Machado de Assis ele escreve as suas obras, ele está falando daquela realidade, daquele tempo, e que se parece muito, né? É o mesmo cenário, é o Brasil, com o que nós vemos hoje. Então eu tenho uma realidade, assim, poxa, eu não sabia que eu era tanto assim. E aí eu começo a mudar, porque eu só posso ter uma reação de transformação diante daquilo que eu estou vendo. Senão vai ser uma mudança hipotética, daquilo que me disseram, daquilo que os meus familiares falam de mim. E aí pode ser meio falso aquilo e você acabar não transformando. Então, o conceito de hoje que eu queria dizer é de fato sobre confissão sincera. Seja sincero. Eu dizia para as pessoas, principalmente para líder, quando você vai estar, não tenha medo de dizer quem você é. Não tenha medo disso. É um trem que até mexe com a autoridade. Eu dizia aqui para os coordenadores, assim, cara, se você confessa sinceramente, eu sou arrogante, sou vaidoso, eu sou isso, eu estou sendo isso e aquilo, eu não crio um medo das pessoas me julgarem, porque eu sei que eu sou. Se a pessoa fala assim, você é muito vaidoso, você é determinadas coisas, eu sei. Você está contando alguma novidade para mim? Não, isso não me afeta. Então, quando você fala determinadas coisas com a pessoa se assusta, nossa, se vitimiza, fica triste. Não, determinadas coisas fala, não, beleza, você só está falando de uma coisa que eu já sei. Isso não me afeta em nada. O que as pessoas dizem ao meu respeito não me afeta. E isso precisa estar muito claro. Até mesmo sobre aquilo que a gente mencionou na primeira live. Então, essa força que dá quando a gente faz uma confissão sincera. Porque as pessoas, quando vai falar dos nossos defeitos, nós já sabemos. E aí já não tem mais aquele espanto, já não tem mais aquele susto. Nossa, essas pessoas podem descobrir a pessoa que eu sou, e aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão sumir da minha vida, e aí? Aquele pânico de ser você mesmo, aquela corrente de ser você mesmo, sabe? Então quando você faz uma confissão sincera daquilo que você realmente é, você passa a enfrentar o mundo completamente diferente. Então fica aí esse conselho da experiência, né? Eu brinco muito com os meninos sobre a pílula da confissão sincera. Saiba fazer uma confissão sincera diante das suas ações, diante das suas escolhas, das suas atitudes, que eu tenho certeza que isso vai te dar uma força, posso dizer assim, biográfica, de você, do eu, da pessoa, beleza? Então é isso, pessoal. Não tenham medo de ser vocês mesmos. Faça uma confissão sincera. Para de se importar com o que as pessoas dizem ao seu respeito, seja no financeiro, no campo profissional, seja na família. A gente se importa demais com isso. Então quando você faz essa confissão sincera, você tem essa centralidade. Eu realmente sou isso. Você já sabe. Então o que a pessoa fala ao seu respeito, isso não é importante. Você está entendendo? E isso para muito de afetar você, tá ok? Então é isso, muito obrigado. A live é bem rápida, bem curtinha. Você que chegou depois, puder assistir. E compartilha essa live, convida as outras pessoas para ver. Eu acredito que é muito importante toda essa sequência, que são coisas do nosso dia a dia mesmo, beleza? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por acompanhar. Deus os abençoe. Até mais.